começar a falar do que aconteceu antes de a bola rolar, mais especificamente do que atrasou o início do jogo no Castelão mais uma vez. Uma pane elétrica que adia aí o início da partida, Léo, que, por exemplo, afastou você da possibilidade de acompanhar o jogo em loco, né? Exatamente, Celso. Infelizmente, a situação de abandono com o Castelão, com a Arena Castelão, ele já vinha de muito tempo, assim, logo com o retorno dos jogos após a fase mais crítica da pandemia, logo em um dos primeiros jogos, na verdade nem tinha público ainda sequer, né? A torcida do Ceará montava alguns mosaicos, só nas cadeiras mesmo, sem público em alguns jogos, e alguns torcedores conhecidos, eles relataram que enquanto montavam esses mosaicos, inclusive antes da abertura do estádio para receber público novamente, diz que durante a montagem desses mosaicos, eles viam pedaços da estrutura caindo, assim, muito ferro exposto, chegou a cair um pedaço da cobertura durante a montagem do mosaico, e isso não teve grande proporção, assim, porque era um pequeno grupo de torcedores que era liberado para a montagem dos mosaicos, e eles falaram, olha, para receber público, o Castelão vai precisar passar por um tratamento, inclusive uma vistoria, e o que a gente esperava que fosse feito não foi feito, né? Nesse período, inclusive, teve um incêndio no Castelão. Eu lembro. Dois incêndios. Acho que, se não me engano, dois. Um nas cabines e outro em outro setor lá. Então, assim, após o contrato de gestão que era feito por uma empresa privada, ela encerrar, houve um início de conversação para os clubes assumirem, né, participarem de uma licitação e assumirem a gestão total da Arena Castelão, né? O que aparentemente não foi do interesse dos clubes pelo alto custo de manutenção do equipamento. Então, os clubes, hoje, eles só gerenciam a operação de cada um dos seus jogos. Bilhetagem, segurança, bares, estacionamento. Então, eles assumiram, de certa forma, a parte boa, né? A parte boa do equipamento, que é gerenciar e obter o lucro da operação, mas a manutenção do estádio ela segue sendo feita pela SESPORT, né, que é a Secretaria de Esporte aqui do estado. E é impressionante a situação de abandono do Castelão, assim, não só do gramado, a parte de estrutura, assim, as cadeiras bem sujas, a manutenção de todo o entorno do Castelão, a própria esplanada do Castelão, que é uma área, uma enorme esplanada, né? Que é um pátio enorme que tem, assim, que você vai chegando no estádio, ele está com espaços que a água empoça, e estava um período chuvoso aqui, a água empoça e cria um lodo que chegou assim, a gente teve vários casos de acidente, de pessoas caindo, inclusive uma pessoa que sofreu um acidente grave, assim, de correr o risco de perder movimentos mesmo, assim. E é uma situação de descaso que hoje está ficando mais evidente para o Brasil todo ver, assim, não só o gramado. Hoje, o gramado já é um absurdo, né? Uma arena de Copa do Mundo, eu acho que a gente nem pode mais chamar o Castelão de uma arena de Copa do Mundo. Acho que há muito tempo a Arena Castelão não é uma arena de Copa do Mundo, assim. Ela está muito mais próxima do antigo Castelão de 40 anos atrás do que propriamente uma arena de Copa do Mundo, assim. O que ficou de Copa do Mundo é muito pouco, assim. Acho que, inclusive, se eu não me engano, foi o Luca que postou, assim, que entrando ali pelo setor da imprensa do Castelão, ele percebeu, não sei se foi o Luca, foi outro jornalista, tinha um adesivo de um jogo do Brasil ainda, assim, uma parte de um layout mesmo de jogo do Brasil. Então, assim, são pequenos cuidados, assim, o que tem de Copa do Mundo ainda são esses restos ainda que ficaram da Copa do Mundo, porque, assim, a Arena Castelão hoje tem pouquíssimo, assim, e o absurdo de faltar luz, assim, já não tinha gramado, mas faltar luz, assim, é uma coisa que está ficando recorrente. Então, os clubes precisam tomar uma providência, o governo do estado precisa tomar uma providência, se não pelo futebol, pelo menos para evitar esse tipo de vexame, assim, que está sendo cada vez mais recorrente, né? Assim, eu cheguei no estádio, eu desacreditei, na verdade, assim, haviam 30 mil pessoas já confirmadas desde ontem, a presença confirmada no jogo, mas eu achei, não, 30 mil pessoas, eu moro relativamente próximo ao Castelão, então eu saí faltando 1 hora para o jogo.
Uhum. Só que eu fiquei no estacionamento, num engarrafamento horrível, assim. E na rádio eu já ouvia que a expectativa era de ficar muito próximo de 40 mil, como ficou. Então, assim, faltando 15 minutos para começar a partida, no primeira falta de luz, eu estava em frente à entrada do estacionamento. Aí então eu falei com meu irmão, tava meu irmão, vamos voltar, porque isso não vai voltar tão cedo, e se voltar, corre o risco de sofrer outra queda. Então a gente conseguiu retornar, em 15 minutos estava na nossa casa. Quando a gente chegou em casa, a notícia de outro apagão. Então, acho que a gente tomou a decisão correta por questão de segurança mesmo. Se eu tivesse lá dentro, eu provavelmente teria ficado, mas acho que não teria sido uma experiência muito boa, não. No fim, sim, né? Porque o resultado ajuda. Mas, Léo, Exato. antes de a gente entrar no jogo, eu queria te fazer outra pergunta, porque a gente está falando de um equipamento público, né? Que precisa ser, assim, tem formas diferentes de você avaliar o retorno de um equipamento, né? Tem a forma mais, é, talvez, mais conhecida, mais popular, que é o equipamento ser rentável economicamente, né? A receita ser maior que os custos, as receitas serem maiores que os custos. Essa é uma forma. Outra forma é ele cumprir uma função social. Eu acho que um estádio de futebol se enquadra nesse aspecto, um ginásio de futebol, um equipamento esportivo, né? E ele se enquadra em algo que vai além de receber os principais jogos profissionais ali daquela praça, mas também por abrigar, em muitos casos, projetos sociais, esportivos que são importantes também, que são caros e que também têm valor. E que por isso precisam entrar também, de certa forma, na consideração do que é uma receita, do que o lucro que um equipamento pode deixar aí para a população. Mas falando especificamente do caso do Castelão, e desse formato que você descreveu para a gente, de como funciona, que é basicamente uma locação, né? Os clubes, o Ceará e o Fortaleza têm um contrato basicamente de locação ali do estádio, talvez com um contrato mais longo por ser algo regular, né? Mas o que os clubes fazem é, como você disse, operar o jogo. Isso vai ser, é, vai ser refletido aí na equipe de segurança, na equipe de vendas, na equipe de auxílio aos torcedores em relação à localização, limpeza e etc. Talvez limpeza seja até uma taxa. Mas quando a gente vê o resultado, tá, do que está acontecendo agora, o resultado é, é, prático desse modelo atual de gestão do Castelão, não parece ser algo que é tão nocivo à administração, ao poder público, como também aos próprios clubes, porque assim, quem mais paga pela precariedade do Castelão, ao meu ver, é quem mais utiliza o equipamento, no caso o Ceará e o Fortaleza. Você vê, existe o debate aí sobre a possibilidade de uma revisão desses termos para a utilização do Castelão, de maneira que o equipamento esteja em melhores condições, que possa atender melhor as necessidades de seus principais usuários? Não, Celso, não existe mais nenhuma conversa sobre a possibilidade dos clubes assumirem a gestão do Castelão. O que eu acho que hoje seria o modelo mais viável para hoje, porque assim, era uma empresa chamada Lu Arenas, que na época gerenciava o Castelão, se eu não me engano. Era uma empresa de outro país. E durante, era muito recorrente durante essa gestão, o Castelão era usado para diversos eventos, assim. Praticamente todos os finais de semana tinha evento, se não fosse usando o gramado, era usando a parte de baixo das arquibancadas. Então tinha convenções de empresas, chegou a ter motocross, shows do Paul McCartney, Beyoncé, Elton John. E isso era captado, com certeza, pela empresa que gerenciava a arena, porque ela precisava gerar recursos para custear essa manutenção.
Eu acho que O que eu disse lá daquele modelo, o primeiro modelo, né? De ser rentável, de ser custos exatamente. menores que receitas. Exatamente. Eu acho que Ceará e Fortaleza hoje, em termos comerciais, eu acho que eles já detêm o conhecimento prático, o know-how, para conseguir gerar recursos e gerar dinheiro, gerar recursos para essa manutenção da arena em um nível que ela merece, que o nosso futebol merece. Eu acho que muito mais do que os clubes pensarem em gerar negócios com a arena para lucrar, eu acho que eles têm que assumir essa responsabilidade de gerar negócio para a arena, para ela melhorar, para que ela ofereça para eles condições de praticar a finalidade, o objetivo principal deles, que é a prática do bom futebol. Assim. Não é que os clubes precisem, é diferente de uma empresa privada mesmo, assim, como aqui antigamente mantinha essa gestão. Eu preciso gerar recurso, lucro para os meus acionistas. Não, acho que os clubes de futebol, se gerar lucro, excelente, mas eu acho que já seria um excelente lucro você ter a arena em condições de receber público, de um bom gramado, onde os clubes possam explorar comercialmente, inclusive com lojas, que os restaurantes da arena possam ser temáticos dos clubes. Eu acho que tem um universo de possibilidades aí. Eu acho que os clubes aqui já têm essa capacidade de explorar, ou se não, pelo menos de captar parceiros, pelo que eles já demonstraram em termos de confiabilidade no mercado. Assim, tanto Ceará e Fortaleza hoje gozam desse respeito assim do mercado pelos projetos que vem implementando. Então, eu acho que falta os dirigentes mesmo saírem desse comodismo de cobrar o Estado, Perfeito. só cobrar o Perfeito. Estado. Eu acho que assumir um pouco o protagonismo disso, já que eu acho que a solução passar pelo Estado, ainda mais em um ano eleitoral bem complicado, bem conturbado, eu acho que a deterioração, acho que vai ser algo que a gente só vai ter que esperar para acontecer mesmo. Não vejo um retorno disso a médio e curto prazo, muito menos em ano eleitoral. Perfeito, Léo. Perfeito. Vamos, então, fechar esse capítulo aqui da nossa análise, porque, infelizmente, fomos obrigados, mais uma vez, a encarar esse problema que é a estrutura precária do Castelão, abaixo da crítica, tá? A gente está falando do estado com maior expressão da região aí em relação ao futebol nos últimos anos, clubes que disputaram, né, que têm disputado fases de mata-mata das principais competições continentais, né, que estão disputando a elite do futebol nacional e que é óbvio que com isso era preterível que estivesse também usufruindo de um palco à altura aí dos feitos de seus representantes.